Vamos retomar aqui os estudos das ideias pedagógicas brasileiras. Vamos ver as diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema de educação brasileiro, que é um assunto bastante cobrado aí nos editais para a vaga de professor. O pesquisador Saviani nos mostra os principais caminhos da história da educação brasileira, desde a origem da educação no Brasil até o século presente. Então, Demerval Saviani ele fez um estudo onde ele analisou as ideias pedagógicas no Brasil e ali ele caracterizou as ideias pedagógicas no Brasil e dividiu essas ideias pedagógicas, essas características das ideias pedagógicas no Brasil em períodos, em periodização, do qual foi dividido em 4 períodos e cada um desses períodos tem algumas fases das ideias também dentro desse período. Eu recomendo para vocês fazer a leitura aí do livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do autor Demerval Saviani, e A Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Líbano. Então, segundo Saviani, nós estamos no 4º período, o qual foi iniciado em 1969, que tem uma concepção produtivista da educação. A esse período, o autor acrescentaria ainda uma 4ª fase, da qual para ele se iniciou em 2001, com o Plano Nacional de Educação. Essa 4ª fase, ela seria caracterizada pela avaliação de resultados por meio de testes nacionais, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996 e a reorganização do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa em 1997. Temos aqui um resumo, né? Então, temos aqui um resumo do principal considerações sobre Demerval Saviani e sobre a periodização do 4º período e uma 4ª fase que poderia ser acrescentada a esse 4º período, de acordo com o autor aí, Demerval Saviani. Né? Então, ele nos mostra lá os principais caminhos da história da educação brasileira, desde a origem ali da educação no Brasil, com a questão do início da educação no Brasil pelos jesuítas, e ali, né, pelo Ratio Studiorum, e também pelas ideias que vêm ali das ideias pombalinas, né, no 2º período, e a escola nova no 3º período, e a questão do predomínio do tecnicismo no 4º período, do 3º para o 4º período, e a questão das ideias do reprodutivismo ali a partir do 4º período. Então, nós temos que o segundo autor, estamos no 4º período, o qual foi iniciado em 1969, a concepção produtivista. A esse período, ele acrescentaria ainda uma 4ª fase, da qual para ele se iniciou em 2001, com o Plano Nacional de Educação. Para o autor, essa 4ª fase é caracterizada pela avaliação de resultados por meio de testes nacionais, com a aprovação da Lei de Diretrizes Bases em 1996, e a reorganização do Instituto Nacional de Pesquisa a partir ali de 1997. Então, a característica do primeiro período, a gente vê que foi o quê? Foi aquele período onde houve o monopólio da vertente religiosa tradicional. Uma pedagogia brasílica, ou período heróico, que veio ali de 1549 a 1599. A institucionalização da pedagogia jesuítica, ou Ratio Studiorum, de 1599 a 1759. Então, nós vemos aí que esse primeiro período, o autor Demerval Saviani, ele dividiu em 2 fases, que é a pedagogia brasílica, ou período heróico, e a institucionalização da pedagogia jesuítica, ou Ratio Studiorum. Né? Então, a gente vê que nesse primeiro período, ele é caracterizado pela vertente religiosa da pedagogia tradicional. Aquela pedagogia onde os alunos deveriam aprender a ler e a escrever, né? E onde você vê também que a visão do aluno ali não vai ter tanta importância, mas sim a visão do professor, nesse caso os jesuítas, e nesse caso também em um contexto de colonização dos interesses dos colonizadores ali naquele período, né? Então, heróico por quê? Heróico porque, como foi início da educação brasileira, né? O início da educação no Brasil, então os jesuítas que tiveram o papel
de catequizar e de ensinar os índios a ler e escrever, eles tiveram logo no início grandes desafios, bastante dificuldades para dar início aí a esse ensino, à educação no Brasil. Então, por isso aí ficou caracterizado como um período heróico. Vamos para o próximo período. Então, no segundo período, de acordo com Demerval Saviani, que vai de 1759 a 1932, existe uma coexistência entre as vertentes religiosa e laica da pedagogia tradicional. Esse segundo período, o autor Demerval Saviani, ele dividiu em duas fases. A pedagogia pobalina, ou ideias pedagógicas do despotismo esclarecido de Pombal, Marquês de Pombal, que foi ali de 1759 a 1827. O desenvolvimento da pedagogia laica, o ecletismo, liberalismo e positivismo. O terceiro período, houve um predomínio da pedagogia nova, subdividido nas seguintes fases. Equilíbrio entre a pedagogia tradicional e pedagogia nova, de 1932 a 1947, predomínio da influência da pedagogia nova, de 1947 a 1961, e crise da pedagogia nova e articulação da pedagogia tecnicista, que foi ali a partir de 1961 a 1969. Então, esse terceiro período, o autor Demerval Saviani, ele divide em três fases esse período da pedagogia nova. A fase do equilíbrio entre a pedagogia tradicional e pedagogia nova, que foi de 1932 e 1947, predomínio da influência da pedagogia nova de 1947 a 1961, e a crise da pedagogia nova e articulação da pedagogia tecnicista, a partir ali de 1961 a 1969. Quarto período. No quarto período, de acordo com o autor Demerval Saviani, ele vai de 1969 a 2001, e nesse período houve uma configuração da concepção pedagógica produtivista, subdividido nas seguintes fases: predomínio da pedagogia tecnicista, ensaios contra-hegemônicos e o neoprodutivismo. Na primeira fase, houve o quê? O predomínio da pedagogia tecnicista com manifestações da concepção analítica de filosofia da educação e concomitante desenvolvimento da visão crítico-reprodutivista, que foi de 1969 a 1980. Na segunda fase do quarto período, houve ensaios contra-hegemônicos, pedagogia da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos, aí do professor Libânio, e pedagogia histórico-crítica, que aí é o professor Demerval Saviani, 1980 e 1991. E o neoprodutivismo e suas variantes, neoconstrutivismo, neoescolanovismo e neotecnicismo, ali a partir de 1991 a 1996. Então, nós temos aqui as quatro periodização, ou os quatro períodos das ideias pedagógicas no Brasil, da qual o autor Demerval Saviani dividiu ali, né, os seus estudos em quatro períodos das ideias pedagógicas no Brasil, observando algumas características importantes ali no decorrer do tempo histórico no Brasil. Então você vê que ele passa ali de 1549 e vem até aqui, 2001, final de 2001. Então, dentro desse período todo, ele dividiu em quatro períodos. O primeiro período houve ali o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. O segundo período, a coexistência entre a vertente religiosa e laica da pedagogia tradicional. O terceiro período, o predomínio da pedagogia nova, subdividido nessas duas fases. E o quarto período, que é o que nós estamos hoje. Então, no primeiro período, ele dividiu ali em duas fases. Uma pedagogia brasílica, o período heróico, a institucionalização da pedagogia jesuítica, o Ratio Studiorum. No segundo período, ele dividiu em duas fases, que houve a característica da pedagogia pombalina, ou ideias pedagógicas do do despotismo esclarecido, o desenvolvimento da pedagogia laica, o ecletismo e liberalismo e o positivismo. Já no terceiro período, ele dividiu em três fases, com equilíbrio da pedagogia tradicional e pedagogia nova, predomínio da pedagogia nova, e aí houve a crise da pedagogia nova e a articulação da pedagogia tecnicista ainda no terceiro período. Já no quarto período, ele dividiu em três fases, que foi o predomínio da pedagogia tecnicista, manifestações
da concepção analítica da filosofia da educação e concomitante desenvolvimento da visão crítico-reprodutivista. Os ensaios contra-hegemônicos da pedagogia prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica. O neorreprodutivismo e suas variantes, o neoconstrutivismo, o neoescolanovismo e o neotecnicismo. Então, vamos ver aqui o que considerar no primeiro período pedagógico de 1549 a 1759, onde houve o que? Aquele início da educação no Brasil. Período heróico, né? Conhecido como período heróico ou pedagogia brasílica. Em 1549, chega no Brasil os jesuítas, com a missão de converter os nativos aos ensinamentos da Igreja Católica, criaram escolas, colégios e seminários no território, contribuíram para a colonização e início da história da educação no Brasil e catequização durante o primeiro período. Então, o autor Saviani ele considera 3 etapas da educação colonial. Então, a educação colonial, nós vemos aí o período heróico, a consolidação jesuítica, ou Ratio Studioro, e também ali as ideias pombalinas, dando início aí ao segundo período da periodização aí da pedagógica no Brasil. Os objetivos da educação colonial brasílica era ensinar a ler e escrever o português, a doutrina cristã e o canto orfeônico. Então esses eram os objetivos aí da educação inicial no Brasil pelos jesuítas ou pelos portugueses. Temos aqui um pequeno resumo. Então, no primeiro período, é importante considerarmos que houve um período heróico, que foi a pedagogia brasílica, e que nesse período heróico, onde houve ali a consolidação do ensinamento jesuíta, ou jesuítica, e deu início ali também depois às ideias pombalinas. É também importante considerarmos que os objetivos da educação colonial era ensinar a ler e escrever o português, a doutrina cristã, o canto orfeônico. Então, de acordo com Matos, em 1958, o Colégio de Coimbra ele formava missionários. Ele diz o seguinte, que o Colégio de Coimbra formava missionários e educadores jesuítas, e de lá saíram os heróicos pioneiros da educação no Brasil, que acompanharam Tomé de Souza em 1549, Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Antônio Pires, Azipcueta Navarro, Diogo Jacomé, Vicente Rodrigues. Em uma segunda leva, em 1550, chegariam então aí o Manuel de Paiva, Afonso Braz, Francisco Pires e Salvador Rodrigues. Então, a gente viu que nesse primeiro período, ele é caracterizado pela institucionalização da pedagogia jesuítica, o Ratio Studioro. Então, o Ratio Studioro ele iniciou em 1581 pelo padre Cláudio Aquática, que era superior-geral da Ordem dos Jesuítas. Foi um plano geral de estudos a ser implantado em todos os colégios da Ordem em todo o mundo, inclusive no Brasil. Promulgado aí em 1599. Então, vamos ver aqui as considerações do segundo período aí, de 1759 a 1932. Nesse segundo período, existe uma coexistência entre as vertentes religiosa e laica da pedagogia tradicional. Surgiram muitas correntes que exigiam reformas no final do período do reinado de Dom João V, em 1750. No início do século XIX, graças a Victor Cousin, de acordo com Durand, emergiu em círculos franceses uma corrente filosófica denominada ecletismo. No Brasil, essa corrente filosófica graçou com as lições de Silvestre Pinheiro Ferreira e Frei Francisco do Monte Alverne. Então, essa corrente do ecletismo, na verdade, ele surge lá na Antiguidade Grécia, retomado em vários momentos históricos da história da educação e dos estudos filosóficos, né? Da qual o conceito ele diz que existe uma diversidade filosófica, uma diversidade de ensinamentos, e não somente um ensinamento único ou uma filosofia única, mas uma diversidade de filosofia, uma diversidade de ensinamentos. Então, isso deu início no século XIX
nos círculos franceses, novamente, e no Brasil, essa corrente filosófica agraçou com as lições de Silvestre Pinheiro Ferreira e Frei Francisco do Monte Alverne, de acordo aí, Duran. Então, uma personagem bastante com influência das reformas implantadas nesse período, ou no segundo período das ideias pedagógicas no Brasil, foi Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal. Então, daí o nome Pedagogia Pombalina ou Ideias de Pombal. Então, Pombal ele liderou grandes reformas no domínio português, perseguiu os interesses dos cristãos ou dos jesuítas, influenciou para que houvesse mudança no ensino que estava sob o domínio eclesiástico. Esse período se caracteriza-se pelas ideias pedagógicas do despotismo esclarecido, que é justamente as ideias de Pombal, e o iluminismo português, o ecletismo, o liberalismo e o positivismo. Então, os princípios de Pombal foram o desenvolvimento da cultura geral, o incremento das indústrias, o progresso das letras e científico, vitalidade do comércio interno de Portugal, a paz política, elevação do nível de riqueza e bem-estar. Então, de acordo com Saviani, aí, na página 81, ele diz que os principais princípios de Pombal era justamente esse: proporcionar o desenvolvimento cultural geral, o incremento das indústrias e também o progresso das letras e da ciência, a vitalidade do comércio interno, lá em Portugal, e a paz política e elevação do nível de riqueza e o bem-estar. Com isso, ele criou a Junta do Comércio, expulsou os jesuítas, vinculou a igreja ao Estado, secularizou a Inquisição e ordenou reforma dos estudos menores em 1759. Os estudos menores eram estudos relacionados a letras e a gramática. E também reforma nos estudos maiores em 1762, ali nos estatutos da Universidade de Coimbra. Né? Então, os ensinos maiores está relacionado ao ensino universitário. Com o fim do segundo governo imperial, em 1889, os movimentos pró-república ganharam força e isso traria grandes mudanças no sistema de ensino no país. Então aí dá o que? Início ao terceiro período pedagógico no Brasil, que vai de 1932 a 1969. Então, com o fim aí do governo imperial, em 1889, houve o que? Vários movimentos pró-república. E esses movimentos ganharam força e trouxe grandes mudanças no sistema de ensino no país. Então, o terceiro período, ele vai de 1932 a 1969, né? O Brasil tinha acabado de passar pela chamada República da Espada em 1889 a 1894 e a oligárquica até 1930. Com o fim desses eventos ou desse período, deu-se início ao terceiro período das ideias pedagógicas em seu território. Iniciou a Era Vargas, que perdurou até 1945, o qual depois sabemos que Getúlio Vargas retornou ao poder em 1951 e ficou até 1954. Então, durante seu governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Francisco Campos, que era ministro da Educação e Saúde Pública, criou o Conselho Nacional de Educação em 1931 e reformou o ensino secundário e o ensino superior também no mesmo ano, em 1931. Então houve aí no terceiro período o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1934. Esse período também é caracterizado entre o equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Houve aí no terceiro período a organização do ensino superior pelo Decreto 19.851 e o ensino secundário, além de restabelecer o ensino religioso nas escolas. Então, com essa organização do ensino superior e também do ensino secundário, houve o que? Reformas que antes, quem tinha feito essa reforma foi Pombal lá, Marquês de Pombal, tinha feito reforma lá no ensino secundário, no ensino superior, e aí houve a crise da pedagogia tradicional, mas aqui agora, nas ideias da escola nova, houve também uma nova reforma aí no período da Era Vargas,
E essa nova reforma também organizou o ensino secundário e também o ensino superior. Então, aí também as ideias de Pombal, as ideias lá do imperialismo, aquelas ideias lá da monarquia também, houve aí uma crise nessas ideias da educação monárquica e da educação imperialista, é claro, dando início aí às ideias republicanas. Então, houve a publicação aí do livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, por Lourenço Filho. Houve aqui a difusão das ideias escola novista, ênfase no ensino respaldado na instrução técnico, profissional e psicotécnica, com avaliação, medidas e testes de aptidão. Então, de acordo aí, Saviani, Fernando de Azevedo promoveu a reforma da instrução pública nesse período, do terceiro período das ideias pedagógicas no Brasil, da escola, educação nova, né? Saviani diz que Azevedo considera que o ideal da escola nova envolvia três aspectos: escola única, escola do trabalho e escola da comunidade. A escola única é entendida por Azevedo, de acordo com Saviani, como uma educação inicial uniforme, uma formação comum, obrigatória e gratuita, com a duração de 5 anos, iniciando-se aos 7 anos de idade. Depois vimos que ficou iniciando em 5 anos de idade, né? A escola-trabalho, o professor deveria ser mais que um orientador, tendo a tarefa de conduzir os alunos em suas investigações e experiências. Então aí também a ideia da escola-trabalho é que o professor ele deveria ser mais do que orientador, não somente orientar, mas também conduzir os alunos em suas investigações e experiências. No que se refere à escola-comunidade, essa deveria ser organizada como uma comunidade em miniatura, realizando trabalhos em grupo, preferencialmente individual. De acordo com Saviani, essa era a ideia de Azevedo, né? Que a escola, a comunidade, ela fosse organizada como uma comunidade miniatura, fazendo trabalhos em grupos, preferencialmente aqueles trabalhos em grupos individual. Temos aí que durante o terceiro período pedagógico no Brasil, de 1932 a 1969, nós vimos aí que em 1962 foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Então essa primeira lei ela foi revogada depois, antes pela Lei 9.394 em 1996. Anísio Teixeira teve papel importante na elaboração do Plano Nacional de Educação nesse período, o qual foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1962. Então, segundo o Saviani, o próprio Anísio Teixeira, que foi o redator do texto, ele diz que o texto ele teve orientação liberal e caráter descentralizador, cumprindo assim os anseios dos renovadores que já tinham 3 décadas lutando para que os estados fossem autônomos e o ensino diversificado e descentralizado. Então, aí o ensino vem a ser diversificado e descentralizado e autônomo aí durante o terceiro período pedagógico ou escola nova, educação nova no Brasil. Então aí temos aí a fala de Lourenço Filho, qual diz o seguinte, que aprende-se observando, pesquisando, perguntando, trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas apresentadas, quer em relação ao ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos. Então os principais nomes das ideias na Escola Nova no Brasil foi Rui Barbosa, Joy Dewey, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima. E aí temos aí que esses são as principais ideias durante esse período da Escola Nova, que é a educação integral, a educação física tem bastante importância, questão relacionada à saúde, a educação moral e cívica, a escola vocacional, a escola profissionalizante. Também houve uma maior liberdade para a criança, diminuição da força da corrente anarquista, conflito entre escola e aí também escola pública e escola particular. Houve um conflito aí durante esse período. Então, com a crise, houve a crise da pedagogia nova e a articulação da pedagogia tecnicista a partir de 1961 a 1969. E aqui nós vamos ver que vai dar início então a esse quarto período.
Então, o predomínio da pedagogia tecnicista, ela houve grande ênfase e predomínio ali no quarto período, né? Houve também no quarto período manifestações da concepção analítica de filosofia da educação e também a concomitante desenvolvimento da visão crítico-reprodutivista. Vamos ver mais para frente. Então, em 1964, o regime militar havia tomado o poder no Brasil. E a partir de então, durante esse período, ocorreram muitas mudanças nas ideias pedagógicas até o fim do regime em 1985. O novo regime tinha como dilema ordem e progresso, segurança e desenvolvimento. De acordo com Saviani, a forma de Estado passou de liberal para intervencionista no quarto período. Luiz Pereira, citado por Saviani, né? Ou melhor, Saviani cita Luiz Pereira, que é a mesma coisa, considera que o Estado brasileiro nesse período era do tipo capitalista e quanto à forma intervencionista. Então, no quarto período, o Estado brasileiro era do tipo capitalista e quanto à forma, ele era intervencionista. Em relação às formas de regimes políticos do país, a partir de 1964, ele considera ser internacionalismo autoritário ou militarista aí, até ali, o fim do regime militar, né, em 1985. Vamos ver aqui que a neutralidade científica, a racionalidade, a eficiência, a produtividade, a reordenação do processo educativo eram características aí principais do quarto período. Então, o trabalhador deve se adaptar-se ao processo de trabalho. É uma característica também do quarto período. Então, a gente vê que Saviani ele diz o seguinte, ó, é interessante que ele fala, ele traz todas essas características ali, desde a pedagogia tradicional até a pedagogia tecnicista aqui no quarto período. Então, ele diz que na pedagogia tradicional, a iniciativa cabia ao professor, que era ao mesmo tempo o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório. Já na segunda periodização ou pedagogia nova, a iniciativa se desloca para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-aluno, ou seja, havia uma relação interpessoal ou há uma relação interpessoal ali a partir da escola nova. A intersubjetividade na pedagogia, então existia uma intersubjetividade na educação nova, é claro, com essa relação interpessoal. Na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária. Então aqui já nas ideias tecnicistas, o aluno e o professor, ele sai de cena e passa a entrar em cena a organização dos meios, né? A organização racional dos meios passa a ser o principal, porque aí o aluno ele passa a ser visto como objeto que vai, ou ferramenta que vai ser utilizada nas máquinas, nos maquinários, nas indústrias. Então os alunos eles têm que ter conhecimento técnico, conhecimento especializado. Então aí passa a ter ênfase o ensino técnico, o ensino especializado. Então, preparar os alunos para eles tomarem posse nas indústrias ou tomarem posse no mercado técnico. Saviani ele considera que a partir da Nova República de 1985 até os dias atuais, a forma de regime político no Brasil ela se caracteriza como o internacionalismo liberal. De fato, né? Então vamos aqui dar continuidade. Na próxima videoaula nós vamos dar início aí a tendências pedagógicas de acordo aí o professor Libânio. Então aí um forte abraço para vocês e até mais. Se inscreva aí no canal, dá um like aí. Até mais, pessoal. Um forte abraço.